Contatores pela metade do preço. Não é roubado, não é caridade e não tem pegadinha. Nesse vídeo eu vou te apresentar a linha de contatores econômica que está sendo oferecida aqui pela Brasiltec. Por econômica já deveria ficar claro que é tecnicamente inferior, mas nem todo mundo tem esse senso crítico e por isso, como o objetivo não é enganar ninguém, está aqui bem claro que são utilizados em aplicações de menor exigência. Isso significa que é um lixo descartável? Sim, se você utilizar como na linha padrão. Mas se você escolher da maneira correta, dá para utilizar esses contadores econômicos sem ter dor de cabeça e nesse vídeo eu vou te explicar como fazer isso. Pessoal, pode parecer um pouco assustador falar que um produto como um contador pode ser descartável, né? Mas não é bem assim. Provavelmente você já comprou ou ainda compra esse tipo de contador, mas nem sabe disso. Eu me arrisco a dizer que esse tipo de contador já é maioria no mercado faz muito tempo já, principalmente nas revendas, no Mercado Livre. Então não é nada diferente do que talvez você já venha comprando por aí. Diferente mesmo é essa linha aqui da Brasiltec, que apesar de ser vendida como linha padrão, é tecnicamente bem superior. Parece que eles são iguais, né? Se comparar aqui dois contadores de 12 amperes, eles são bastante parecidos. Ambos são de 12 amperes, ambos têm 3 contatos de força e um contato auxiliar aberto. A bobina dos dois é 220 volts. Então, para quem compra, fica difícil escolher se o único critério aqui mais visível, mais evidente, é o preço, que é bastante diferente. Mas vamos lá, tem vários fatores aqui que fazem com que essa linha ela seja mais tecnicamente superior e essa linha aqui seja mais barata. E entre os fatores aí de menor relevância, eu posso citar, por exemplo, a composição do plástico. Nesse modelo aqui, a composição escolhida ela visa redução de custo. Esse contador precisa ser barato. Enquanto que aqui a composição do plástico visa uma maior resistência à temperatura, para que para que ele só se deforme em temperaturas muito altas. Mas esse é um fator de pouca relevância, né? Ou de menor relevância, pelo menos. Tem um fator que é de extrema relevância, que é o percentual de prata nos contatos desse contador. Dá uma olhada nesse contador aqui que eu abri para mostrar para vocês. Perceba o tamanho da superfície de contato aqui na pastilha de contato que está saliente. Acho que está dando para ver, está saliente aqui nesse contador, né? Repara como a superfície de contato aqui ela é bem pequena, né? Esse contador é um contador de 40 amperes em regime AC3, mas em outros regimes ele suporta muito mais que isso. Essa pequena superfície de contato precisa suportar toda essa corrente. Tem um fator agravante aqui que é o seguinte: esse contato ele vai encostar em outro contato igualmente pequeno como esse aqui, né? Um contato muito parecido, ou talvez igual a esse aqui. Eles vão se encostar e a pressão com que eles se encostam é bem pequena, porque por se tratar de um mecanismo móvel, a pressão ela é feita por uma pequena mola que vai encostar o contato fixo no móvel e não vai se ter a mesma pressão que se tem aqui, por exemplo, onde é conectado o cabo. E aí você tem um parafuso que aperta e fica muito bem, o cabo fica muito bem apertado. Aqui no contato não, é uma pequena pressão que é feita aqui pelo contato móvel em cima do contato fixo. Dá uma olhada aqui no curso do núcleo do contador. Deixa eu tentar deixar numa posição que dê para ver melhor aqui. Eu acho que assim vai dar para ver melhor. Olha só, esse núcleo aqui, quando ele abaixa, com o início do curso dele, os contatos eles se encostam. E aí depois tem mais um pequeno curso ainda, que é o deslocamento, a compressão das molas. Tem uma mola individual em cada um desses contatos. Então, ele desce um pouquinho até encostar um contato no outro e depois desce mais um pouquinho ainda para pressionar a mola que tem individual em cada um desses contatos aqui. É uma mola pequena que vai proporcionar uma pequena pressão nesses contatos. E nem poderia ser diferente, porque quem faz essa movimentação do núcleo móvel, quem promove isso, é a força que é produzida pela bobina do contador. Então existe uma força magnética, essa força magnética ela é produzida pela bobina do contador. Se tivéssemos molas que fizessem uma grande força nesses contatos, a bobina precisaria ser muito maior e consumir muito mais energia para conseguir vencer essa força e, de fato, acoplar o contador, fechar esse contador. Então, a solução para que essa pequena pastilha de contato encoste em outra pequena pastilha de contato similar, com uma pressão pequena que uma molinha faz, e ainda assim
consiga suportar correntes maiores do que 40 amperes sem dar dor de cabeça, a solução para isso é utilizar um material que seja um condutor ainda melhor que o cobre, que é a prata. A linha padrão de contatores da Brasiltec tem 85% de prata nessas pastilhas aqui, e por isso você, mesmo em aplicações aí mais severas, você consegue ter uma confiabilidade e uma durabilidade muito grande. Essa é a solução encontrada. Isso quer dizer que esses contatores aqui pretos, com os acabamentos brancos aqui, eles são bons, e os contatores que são todos pretos aqui, eles são ruins? Não é bem assim, né? No acabamento aqui, a única coisa que muda é a cor da tinta. O que importa, de fato, é como esses contatores foram feitos e com quais materiais esses contatores foram feitos. E muitas vezes, visualmente assim, você não consegue saber. Tem muitos contatores com essa aparência aqui, de outras marcas, né? Exatamente essa aparência aqui, que vão ter qualidade bastante inferior ao que é os contatores aqui da Brasiltec, né? É como eu falei, apesar de ser vendido como linha padrão, o que é diferente mesmo é essa linha aqui da Brasiltec, né? O que você vai encontrar na maior parte dos contatores do mercado aí é um percentual de prata muito abaixo dos 85% que é encontrado nessa linha de contatores aqui. Você vai encontrar, por exemplo, 50% de prata ou até menos, muitas vezes até menos, porque é muito fácil de economizar reduzindo a prata. A prata é um material muito caro, então se você reduzir o percentual de prata ou até mesmo eliminar a prata, é muito fácil de reduzir o custo do produto, consequentemente o preço de venda também, mesmo mantendo a aparência do produto. Você vai ter exatamente o mesmo contator aqui visualmente falando, não vai dar para separar, distinguir um do outro, mas o percentual de prata vai ser diferente e, consequentemente, o preço de venda do produto vai ser bem diferente também. Então, quando você pode escolher um contator de baixo custo sem ter dor de cabeça? É possível fazer isso sim, e eu vou explicar para você com um exemplo. Imagina que você tem um sítio, tem algumas vaquinhas e um picador de trato para elas. Esse picador de trato ele vai operar pouquinhos minutos por dia, eventualmente nem todos os dias também. E se por acaso der algum problema com esse picador de trato, você ainda tem outras fontes, algumas alternativas diferentes para poder alimentar essas vacas, elas não vão morrer da fome. Nesse caso, um contator de baixo custo pode ser uma opção, especialmente se você é o fabricante do picador de trato, porque daí na economia, na escala, você consegue economizar muito e pode ser então uma boa alternativa. Agora, um exemplo até parecido, que seria uma bomba de água que vai encher a sua caixa d'água. É a caixa d'água do seu uso, tem uma bomba lá no poço e essa bomba vai encher sua caixa d'água. Ainda assim, o uso vai ser de poucos minutos a cada vez que ela ligar, talvez nem chega a um minuto completo, né? Mas vai ficar ligado por pouco tempo, assim como o picador de trato, mas com uma diferença muito significativa. Se essa bomba parar, você fica sem água e a dor de cabeça vai ser gigante. Então, no caso anterior, onde você não tinha tanta exigência e também não tinha tanto problema se parar de funcionar, o contator de baixo custo pode ser uma alternativa. Agora, se você tem, apesar de não ter tanta exigência, mas você tem um problema muito grande caso pare de funcionar, jamais eu recomendaria um contator de baixo custo. Agora, partindo para aplicações industriais, imagina parar uma máquina, parar um funcionário, parar uma linha de produção por conta de um contator. Na indústria, independente de qual é a aplicação, eu também não optaria por um contator de baixo custo porque não vale a pena. Tecnicamente não vale a pena e economicamente também não. Você economiza um pouquinho na hora da compra, mas assim que esse contator der algum problema, apresentar alguma falha, você já perde toda aquela economia que você teve, porque uma máquina parada às vezes pode custar muito. Então sugiro que vocês analisem dois fatores. Primeiro é se a carga ela exige muito do contator e segundo, qual o tamanho da dor de cabeça que você vai ter caso esse contator venha a dar defeito. E quando eu falo em relação ao que a carga exige do equipamento, não é só o tempo de uso, mas também a quantidade de manobras, né? Imagina um compressor que fica ligando e desligando o dia inteiro, né? Mesmo que o tempo de uso seja pequeno, você vai ter várias partidas e tanto a partida e principalmente a parada do motor, ela é muito crítica para o contator, né? Acaba exigindo bastante desses contatos, então num compressor eu também não colocaria, mesmo que fosse talvez um compressor doméstico, daí talvez sim, porque se der algum problema também não vai ser tão crítico, né? Mas um compressor que fica ligando muitas vezes também não é legal, inclusive porque o compressor parte com carga já, então você tem mais um fator ainda, que é a corrente de partida que vai ser mais alta e vai durar por mais tempo também. Então deixa esse tipo de contator
para uma esteira elétrica para se exercitar, para o picador de trato que eu citei, para uma bomba de hidromassagem, aquecimento de piscina, lava-jato, se não for comercial, se for residencial, dá para colocar. Se for comercial, daí não, porque é a fonte do seu faturamento, né? Então, o ideal é trabalhar com uma linha industrial. Mas tem várias aplicações onde você consegue sim encaixar esses contadores de baixo custo e não ter dor de cabeça com eles. Mas é lógico, se o orçamento te permitir, eu sugiro que você sempre considere esses contadores aqui da linha padrão, porque eles são superiores e a diferença de preço nesses modelos menores aqui nem é lá tão grande. A diferença de preço maior ela vai estar nessa linha de contador, nos modelos, na verdade, maiores, né? Esse aqui, por exemplo, é de 95 amperes. Se você comparar um de 95 com contadores de 95 da linha padrão, aí sim a diferença de preço é bem mais significativa, porque aqui a quantidade de prata é muito maior, né? Num contador de 12 amperes não precisa de tanto, num contador de 95 a corrente é muito mais alta, vai precisar de muito mais. Esse aqui é o maior contador que tem dessa série. A série padrão aqui tem contadores de até 800 amperes, aqui é somente até 95. Tem a opção de 12, 18, 25, 32, 40, 50, 65, 80 e esse aqui que é o 95 é o maior de todos eles. E para adquirir contadores originais da Brasiltec com 85% de prata, acesse o site que vai estar na descrição aqui do vídeo de hoje. Como você vai estar comprando direto de fábrica, mesmo esse produto aqui que é superior vai estar bem barato também com relação ao que seria no Mercado Livre, por exemplo. Você pode também adquirir essa linha de baixo custo e vai estar ainda mais barato.